Olá, olá, sou Anderson Moraes aqui, mais um domingo na Fórum. Prazer estar aqui com vocês. A gente veio aqui falar nesse novo momento, nesse ar que vamos torcer que seja o melhor possível, que é Lula ganhou, Lula venceu, a esquerda volta ao poder. E agora, né? E aí a gente vai fazer vários especiais para vários temas que são importantes para nós. E hoje a gente inicia falando como que vai ser esse governo do Lula para a população negra, né? E para isso a gente trouxe pessoas aqui muito legais aqui para a gente fazer essa discussão. Antes, quero pedir que compartilhem, curtam esse papo, que vai ser muito bom, muito importante. Contribua aqui para fora, nós estamos também passando aqui o Pix, nós estamos sendo processados e a gente tem aqui, depois o Gui pode pôr aí a nossa chamada para ajudar na contribuição. E é isso, contribua com a mídia alternativa, porque nós somos a resistência. Foram 4 anos desse governo nefasto, genocida, e hoje a gente está aqui, agora, mais do que falar do que já foi feito, a gente fez isso muito, vamos trazer pessoas aqui para pensar o futuro também e o que está acontecendo na política atualmente, e como isso afeta a população negra. Eu queria convidar aqui a minha querida Leci Brandão, né, Leci maravilhosa, é um prazer recebê-la aqui. Leci tem uma história pequena a Leci, né, entre outras coisas, carioca, nasceu, ela é a primeira mulher que foi da ala de compositores da Mangueira, né, isso é muito significativo num samba, né, que depois eu queria até perguntar isso para ela, se ela ainda acha que o samba ainda tem os seus machismos, e ela foi, acho que ela e Dona Ivone Clementina são os grandes expoentes, assim, dessa quebra, né, da masculinidade dentro do samba, e de muito importantes. Em 2004, Napoleão tornou-se conselheira secretária nacional de políticas de promoção da igualdade racial e membro do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, né, por 4 anos. Ela filiou-se ao PCdoB em São Paulo, eleita e reeleita em 2014 e 2018, deputada estadual. Leci ouvidora substituta da Lespe, do Direitos Humanos. A Leci foi reeleita agora por um 4º mandato, com mais de 90 mil votos, merecidíssimo. Obrigado, dona Leci. Sempre um prazer gigante falar, mesmo aqui à distância da tela, ouvi-la é sempre muito bom. Muito obrigado por ter vindo no programa hoje. Oi, meu filho, que Deus te abençoe em primeiro lugar. Desejo para você muita saúde, muita luz na sua caminhada. Agradecer a você pela permanência, né, de acompanhar o nosso trabalho aí. Você está sempre presente nas nossas coisas, nos incentiva muito. E é importante que você saiba que, embora você seja um jovem, né, um jovem jornalista, você nos ensina muita coisa. Eu sou a pessoa que eu ouço muito, observo muito, sabe, as quais eu respeito, né? Sou uma pessoa que não sou a dona da verdade, muito pelo contrário, eu sou mais a observadora e fico realmente mais quente quando acontece uma coisa que está acontecendo agora, sabe? É inadmissível que essa gente não entenda que a gente já não está no poder, né? Já não estamos nos 3 poderes desse país. Você vê que entra eleição, sai eleição e tal, o número de negros sempre é menor. Então, eles não admitem que haja uma pessoa no poder, né, no poder maior aí, que é, no caso, o poder federal, tal, executivo, que dê uma olhada para o nosso lado, que queira, sabe, pegar a caneta para assinar projetos, sabe, que vão fortalecer a gente, que vão nos evidenciar, que vão também trazer protagonismo, sabe, para o nosso povo. Então, estão muito indignados com isso. Só que é o seguinte, existe algo maior que é Deus. E é Deus. Eles falam tanto em Deus, mas eles nem têm noção do poder que Deus tem. Né? Fica esse negócio da família, isso e aquilo, falam um monte de coisa que não tem nada a ver, mas a gente tem nosso Deus, Oxalá, entendeu? Nós temos os nossos orixás que nos protegem. O que teve de gente na Bahia que rezou, que fez tudo o que podia fazer, que orou, que cantou, que bateu tambor, que fez um monte de coisa para que tudo desse certo
para o Lula, porque ele é merecedor e ele é uma pessoa que no dia do debate foi o único que se dirigiu aos negros, né? Porque o outro não tem condição de fazer isso. Primeiro, que não gosta da gente. Segundo, que é uma pessoa do mal. Né? Eu já cheguei à conclusão, e cada dia que passa eu chego à conclusão, é uma pessoa do mal. Não quer absolutamente nada que nos favoreça. Então, é importante que você traga essa pauta aí para o seu programa, é importante que você continue, sabe, lutando, que você continue com coragem, entendeu? Que continue com altivez e que continue com entendimento de que nós, sabe, nós pretos e pretas, nós somos também donos desse país. Eles estão pensando que eles são donos do país, eles não são donos do país. Esse país também é nosso. A gente ajudou a criar, a desenvolver, a gente trouxe a cultura, a gente trouxe sabedoria, nós trouxemos tudo, trouxemos respeito, sabe? Trouxemos igualdade, trouxemos dignidade, trouxemos o nosso trabalho, o nosso suor, a gente tem uma contribuição gigantesca com tudo que existe aqui nessa terra chamada Brasil. Agora, não dá, como eu disse ainda há pouco, não dá para suportar coisas demais, porque é aquele negócio, o Zumbi deixou exemplos aí para a gente, sabe, de luta, né? Tem muita gente aí, muita celebridade de verdade, sabe, da população negra que deixou grandes exemplos para a gente. É claro que eu não quero que ninguém tome pancada de polícia, nem de ninguém, tudo bem, mas estou chegando no limite. Esse povo está aqui na porta da Assembleia já há 3 ou 4 dias, não falaram nada por enquanto, e a gente também está se segurando, porque o que eles querem é isso, eles querem que a gente tome uma atitude de enfrentamento, que é para a polícia chegar, vir bater, vai bater na gente, com certeza, né? E aí está formada uma guerra, e aí eles vão se sentir com razão para poder tomar outras atitudes que são atitudes que não são republicanas. Então, o que eu quero dizer para você é que estou preocupada sim, porque eles não têm dimensão, eles não têm respeito, eles não têm nada. Entendeu? É um monte de cara que comprou muita bandeira verde e amarela para botar nas costas, para botar na cabeça, para botar... Essa bandeira é nossa, essa bandeira não é deles, não. Entendeu? E dizer que eu estou muito feliz de estar aí acompanhada aí pela Daiana Santos, né? Que é uma gaúcha que a gente sabe que é uma mulher também de muita coragem, entendeu? Uma mulher muito inteligente, de sabedoria, é uma educadora social, né? Sanitarista, né? E se formou em saúde coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e trabalha diretamente com a população. O que a gente precisa é isso, nós trabalharmos com o nosso povo, que é para a gente poder cada vez mais fortalecer o nosso grupo, a nossa turma, entendeu? Nosso povo, nossa galera, nossa negrada, né? Nossa negrada de verdade. É isso aí que a gente quer. Ele falou na Daiana, então eu quero convidar a Daiana Santos aqui para vir para o nosso papo. Ela já participou aqui de um programa, pessoa maravilhosa. Depois da apresentação de Leci, não tenho muito o que falar. Daiana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Anderson. Leci, querida, assim, ó, grande orgulho ser tua camarada e tenho aqui esse compromisso com o nosso povo, mas antes, inclusive, Anderson, de iniciar essa fala, eu quero reverenciar a Leci por essa reeleição e falar que teu trabalho é fundamental para que essa cidade de São Paulo ela venha desenvolver, para que esse Estado venha desenvolver com esse viés de uma racionalidade, na verdade, de um olhar para o nosso povo com a sensibilidade que tu tem e com a atuação que tu tem tido ao longo desses mandatos. Muito me inspira, sigo, e isso é importante que tu saiba, e não só como essa figura expressiva que tu é, como essa parlamentar maravilhosa que muito nos orgulha, assim. Então, minha grande camarada, que prazer compartilhar desse espaço aqui contigo. Tá, minha querida. E Anderson, não agradeça, mas olha, para mim é um motivo de grande alegria. Quando fiquei sabendo que ia estar ao teu lado, que eu disse, nossa, que honra enorme, assim, porque a gente vem se construindo com esse olhar que tem dessas mulheres negras que fazem muita política antes da gente estar na institucionalidade, a gente já faz muita política nela. Então, a possibilidade de hoje estar ocupando esses espaços e estar trazendo para a ordem do dia coisas que são nossas.
e que dialogam com a nossa realidade, com as nossas vidas, e que falam não só dessa resistência que é símbolo de todas as nossas lutas, mas que falam justamente da amplitude e das possibilidades reais que hoje a gente tem e está na política institucional questionando e colocando mesmo o dedo. E eu gosto muito todas as vezes que tu vem assim cheio de energia, porque eu falo, é isso, sabe? É dessa forma que a gente vai mudar. É justamente isso que vai mobilizar. Se não for dessa maneira, parte significativa das nossas mulheres, principalmente das mulheres negras, das periferias, das comunidades, as trabalhadoras salariadas, que hoje, por bem pouco, não passa fome, isso. Essa mulherada, Alessi, não vai ter uma referência de luta, não vai ter quem faça a defesa. Então, que bom que a gente está chegando bem instruída, está chegando com grandes referências como tu, assim, para poder fazer essa mobilização para aquilo que é importante, sabe? E a política não é um espaço que nos acolhe de forma fraterna, não é mesmo, até porque a gente simboliza aquilo que eles não querem. A gente vai lá e debate aquilo que sempre foi utilizado como uma moeda de troca, sempre foi colocado ali como uma forma de manutenção de lugares, mas lugares esses que nós nunca ocupamos até então. Então, quando a gente chega, quando a gente se coloca à disposição, quando a gente faz esse movimento de dizer, olha, estamos aqui e a nossa pauta é, primeiramente, quem nós somos. E aí vem, eu falo muito desse, eu sempre me coloco assim, eu sou uma mulher preta, eu sou lésbica, eu sou um sapatão de periferia. E a pessoa fala, nossa, mas por que se coloca dessa maneira? Eu falei, porque é assim, tem que respeitar a nossa identidade. Eu sou um sapatão de periferia que é batuqueiro, e aí, pô, como é que a gente vai lidar com a realidade da política, com corpos que vêm dessa diversidade? E é isso que a gente tem que pautar. Então, fazer esse movimento num país como o Brasil, que agora está aí questionando a legitimidade do voto, Anderson. Exatamente. Que está questionando a legitimidade de uma eleição e fazendo de forma violenta, porque é isso, quando trancam as estradas, quando utilizam da inconstitucionalidade para poder exigir uma mudança. Não, e ainda vou mais além, eu vou mais além. Tem aí uma parcela muito significativa desse povo que está se mobilizando, que não sabe nem o que está exigindo. Eu já tenho ouvido aí algumas entrevistas deles que é assim, não, a nossa questão não é nem o Bolsonaro, porque nós queremos a intervenção militar. Cara, vocês não conseguiram nem acertar o que vocês estão exigindo, sabe? E um perfil bem específico, já te entrego a palavra, só para não perder o raciocínio, porque é um perfil bem específico de um povo que, se fosse ao contrário, já estaria apanhando. Se fosse preto, se fosse a gente, sabe? Aqui, e eu ouso te dizer, porque aqui, bem pertinho aqui da Câmara de Vereadores, eles estão ocupando a frente do quartel. Se fosse o povo que está exigindo a educação, se fosse nós exigindo o direito das mulheres, a gente já tinha tomado uma ruim, já tinha dado ruim para o nosso lado, porque é assim que eles agem quando nós estamos na rua. Então é um absurdo essa forma como tem essa seletividade do trato, primeiro de tudo, com um questionamento que nem é válido. O Brasil já tem aí o reconhecimento das eleições de todo um processo, que é um processo sério. As grandes instituições já foram lá e disseram, é legítimo. Então, a gente parte de um ponto de que tiramos Bolsonaro, mas que esta onda bolsonarista, essa anulação da consciência desse povo, a gente vai ter um trabalho gigantesco para fazer essa retomada. Me desculpa, Anderson, te devolvo. Não, mas está certíssima. É um momento que a gente só queria estar comemorando a vitória e não está ainda nos preocupando com essa gente. Exatamente. Um trâmite normal da sociedade democrática, mas para mim também não tem muita surpresa. Eu esperava diferente dessa gente, eu confesso. Ó. Eu queria convidar aqui também para o nosso papo aqui o Tobias, grande Tobias aí, tem uma história, uma linda história no samba de São Paulo, desde 83, e já falei isso num grupo. O primeiro samba que eu decorei quando criança foi o samba de 87 da Vai Vai, que é um samba lindo, e o de 86 é o samba que eu falei que eu cantaria um dia depois da vitória, quando o Lula fosse vitorioso, né? Então a gente fica relembrando pelo menos as músicas que nos fazem felizes nesse momento. Tobias começou no Bloco da Gaviões, depois ganhou 13, olha, número cabalístico aí pra gente, 13 vezes, junto com a própria Vai Vai, foi presidente da própria Vai Vai,
e tem uma história, experiência aqui, é um baluarte, um patrimônio da história do carnaval, e também uma pessoa comprometida com o social e com o ativismo político. Obrigado, Tobias, por vir. Eu agradeço e me sinto honrado de estar aqui ao lado da nossa grande deputada Alessi Brandão, minha amiga já de longa data. Só corrigindo um pouco aí as datas, eu comecei em 81 na Vai Vai, em 83 eu fui convidado para puxar o samba do bloco Gaviões da Fiel. Obrigado. E não são 13 títulos, são 15 títulos, 15 vezes campeão. São 15 campeões a Vai Vai. E essa minha amiga gaúcha... Ô, Tobias, só para a gente fazer uma correção aqui. São 15 títulos da Vai Vai, e dentro deles... Você estava em quantos do 15? Dos 15 títulos, eu só não estava em 2. Então, aí está certo a história, porque eu estava presente em 13 títulos. Esse número me lembra alguma coisa, não te lembra? 13. Obrigado por ter vindo. E a Dayana, eu quero, não sei se tu põe, o meu amigo Lucena aí de Porto Alegre, grande incentivador da cultura, a Alessi citou aí a banda Saldanha, do Diogo, saudoso Diogo, né? Saudoso Diogo. Já subiu para o andar de cima. E não posso deixar de parabenizar, né? Que eu tenho aí mais 4 anos com Alessi Brandão, né? Temos mais 4 anos com Alessi Brandão aí, à frente nos representando aí na Assembleia Legislativa de São Paulo. Fico muito feliz e parabenizo, né, a Alessi Brandão, porque ela nos representa. E o que está acontecendo hoje realmente é lamentável, a gente não sabe o que dizer, não sabe... não tem explicação para o que está acontecendo, né? Mas eu creio que isso, gente, ainda é aquele nazifascismo que não morreu em 45, quando Adolf Hitler desencarnou. Esse nazifascismo estava adormecido. E o bolsonarismo hoje veio ressuscitar esse sentimento. Porque o bolsonarismo nada mais é do que o nazifascismo tupiniquim, né? O bolsonarismo é um nazifascismo tupiniquim. Não sei se a minha amiga Alessi Brandão concorda com isso, mas esse sentimento, sabe, essa intolerância, o preconceito, porque o Hitler, né, muita gente, o nazismo, ele não perseguiu só os judeus, não. Ele perseguiu os judeus também, né? Mas inicialmente ele perseguia tudo que era diferente, tudo que eles achavam atrapalhar o bom e atrapalhar a vida deles, né? É um egoísmo, né? Um egoísmo exacerbado, né? O egoísmo assim, tudo egoísmo, né? Tá dando uma travadinha o Tobias. Enquanto isso, eu aproveito e convido o Alex aqui também para bater esse papo com a gente, o Mendu. Daí, assim que estabilizar o som do Tobias aqui, a gente volta para ele. Alex, grande Alex, sociólogo, professor, faz de tudo um pouco, como aquele menino que começou na torcida organizada, expandiu a mente, e hoje é um ativista, ele é o cara que foi presidente da Anatorg, tem conhecimento de causa do que é ser torcedor de organizada, e hoje está no campo do ativismo político. Obrigado por ter vindo, Alex. Anderson, grande satisfação, obrigado pelo convite. Como eu já te disse tempos atrás, todo convite seu, para mim, é uma honra estar participando, aprendendo, contribuindo, e estar junto com uma bancada dessa aí, que se encontra Alessi Brandão, Tobias, nossa Daiane, para mim é mais que satisfatório, né? Então, eu tenho certeza que hoje nós estaremos aprendendo mais um pouquinho, né, sobretudo nessa conjuntura que nós estamos atravessando, Anderson. Eu digo para você o seguinte, que muitas das vezes a gente duvida, né, das coisas que muitas das vezes o movimento negro vem alertando ano após ano, sobretudo em relação a esse movimento autoritário que tem tomado o Brasil afora, né? E quem desacredita, ou quem vinha desacreditando, está vendo com os próprios olhos, né, quem são essas pessoas, o que pensam essas pessoas e o que querem essas pessoas, né?
E a fala do Tobias, ela diz muito isso, né? É uma versão abrasileirada do que é o fascismo brasileiro, né? E a ação, a atitude que nós estamos vendo nas estradas de maneira arbitrária e autoritária, né, nos requer vigilância, Anderson. Porque é evidente que a livre manifestação ela é justa e necessária. Mas na maneira que está posta, né, e da maneira que está vindo os discursos por conta desses grupos cresceram e estão inseridos dentro desse movimento que a gente classifica como bolsonarismo, ela tem um pano de fundo. E o pano de fundo é combater quem sempre reivindicou os seus direitos, sobretudo nós, negros, né? Aquela imagem emblemática em Santa Catarina, ela mostra e nos traz um recado real do que esses caras querem implementar na base da força no nosso país. E, pasmem, eu estava levantando, até porque eu trabalho com isso, a questão dos dados dos votos a nível nacional. Foi o estado que o Bolsonaro deteve o maior número de votos, mas também foi o estado que a esquerda se sobressaiu muito bem do ponto de vista da disputa, de ter estado no segundo turno, de ter tido votos relevantes e colocado literalmente o dedo na ferida, né, do que esses caras pensam e querem implementar no nosso país. E eu comungo muito da opinião da Alessi. Nós vamos ter que debater muito, vamos ter que dialogar muito, vamos ter que conversar muito com os nossos, sobretudo os nossos, né? Porque o que a gente vai enfrentar dentro dos parlamentos e fora dos parlamentos, né, não será uma questão tranquila, fácil e harmoniosa. Evidentemente que a gente torce para que as autoridades do nosso país tomem providências para que esses movimentos se enfraqueçam dia após dia. Essa é a nossa torcida. E que a disputa, que as discussões estejam sempre no campo democrático e no campo das ideias. Mas pela robustez, né, com que esses movimentos foram às ruas, com o discurso, com as falas e com as atitudes, infelizmente, eu acredito que nós teremos dias difíceis pela frente e precisamos estar preparados. Então, eu quero agradecer o teu convite, eu estou muito feliz em estar participando desse diálogo, dessa conversa, dessa colocação de ideias, junto com pessoas tão fantásticas, tão maravilhosas, que estão aqui conosco e que me inspiraram tanto para a luta no campo progressista do nosso país. Muito obrigado pelo convite, Anderson. Eu queria dar um passo atrás e voltar no dia 31. Eu queria saber como foi para vocês o dia 31, e em especial porque eu acredito que teve alguns ingredientes dos últimos 15 dias. Começa do Bolsonaro falando de nordestino, Roberto Jefferson. Aí você tem, eu queria da Alessi, eu queria que você iniciasse, Alessi, até para falar sobre o caso do Luan, né, que foi um dos maiores absurdos, né, que nós tivemos, que foi a Zambelli, que falaram que já foi embora do Brasil, né, falam que ela foi embora do Brasil, não sei onde ela está, e daí você culmina com a Polícia Rodoviária Federal falando que fez uma inspeção em ônibus, né, no Nordeste, e acabou atrasando a ida de muitas pessoas para votar, e precisou a intervenção do Alexandre de Moraes mais uma vez para que o processo eleitoral acontecesse. Eu queria iniciar com você, Alessi, falando desse período, desses acontecimentos até a vitória do Lula, daí a Daiane, o Tobias e o Alex. Por favor, Alessi. Bom, primeiro eu queria dizer para o Alex que eu achei muito inspirador quando você fala que nós temos de conversar com os nossos. Nós temos de conversar com os nossos mesmo, porque senão a gente não perde o fio da meada, sabe? Os nossos têm que estar bem fortes. Eu não sei, eu estou muito inquieta, porque se tivesse, por exemplo, 30% da percepção
que o povo americano tem, se aqui tivesse só 30%, o negócio já estava um pouco diferente, sabe? Porque lá é o seguinte, cara, escreveu no leu, o pau comeu, é como a gente fala no popular, escreveu no leu, o pau comeu. Já era para a gente estar, sabe, na rua se mostrando, porque eu não sei, é que pensamento político é de um jeito, mas o meu pensamento é de ser humano. Eu penso como mulher preta, eu penso como uma pessoa que vem de família humilde, sabe? Eu venho com uma mulher que foi trabalhadora, que foi operária, que foi servente, que lavou banheiro, que lavou sala de aula e que não levou desaforo de diretora de escola que tratava minha mãe mal porque ela era servente. Tudo isso está na minha cabeça. Tudo isso não sai das minhas ideias. Porque já era para a gente estar tomando uma atitude. Porque fica nesse negócio, não vão me enfrentar, é isso que eles querem, não sei o que, não sei o que. Só que eles são muito sábios para o mal, para a maldade. Eles são muito sábios, perceptivos, para tentar fazer com que haja derramamento de sangue, tá, para cima da gente. Mas tem hora que não dá para suportar. Eu estou muito inquieta, porque eu estou vendo a coisa acontecer, a corneta tocando, é isso, aquilo. Então, como eu já tenho uma certa idade, não posso mais correr como eu corria antes, né? Não posso mais enfrentar do jeito que eu enfrentava, porque eu acho que eu estou fervendo por dentro, porque eu já queria ter dado na cara de um bocado de gente por aí. Essa Zambelli aí, quando eu vi, ela falava para aquele homem preto, daquele tamanho, deita no chão, senta no chão, sei lá, eu fiquei com raiva, me deu vontade de dar um soco na televisão, cara, quando eu vi aquilo. Eu digo, quem é essa que está mandando aí, sabe, o jornalista, o menino, sabe, daquele tamanho, preto, entendeu? Deitar no chão, porque ela estava cercada, ela estava com um monte de capanga dela também, então ela se sentiu forte. Agora, se o negócio é o contrário, é como a Daiana falou, se é uma mulher preta que pega uma arma, e já tinham fuzilado a mulher, entendeu? Mas como é ela, entendeu? E a gente sabe de que quadrilha ela pertence, a gente sabe disso, então nada acontece. Mas eu estou assim, com fome, estou com fome mesmo, sabe, de encontrar uma dessas pessoas e poder desaguar tudo que eu estou sentindo. Porque, primeiro que eu jamais poderia imaginar que nesse país, depois de tudo que a nossa ancestralidade passou, sabe, depois de tudo que a ditadura fez e tal, que sumiu com um monte de gente e tal, matou, afogou, né, jogou de avião no meio do oceano, tudo isso, a gente não podia mais imaginar que a gente ia passar por um processo desse, cara. Sabe, não dá para aturar. Eu até penso, eu digo, não, é pesadelo, eu não tô, isso não é verdade. Eu estou com pesadelo, isso não está acontecendo. Mas, infelizmente, está. Sabe, tá. E é assim, nosso povo se reúne para o samba, nosso povo se reúne para um jogo de futebol, nosso povo se reúne para um monte de gente. Nosso povo tinha que começar, já está passando da hora de se reunir. Temos que reunir e dizer para essa gente que nós não estamos mortos, sabe? A gente tem vida, a gente tem participação, sabe? Nos espaços de poder, já está começando a ficar diferente. Tem um monte de mulher aí que agora está no Congresso, tem mulheres que estão nas assembleias legislativas, tem mulheres que estão ocupando bancos de universidade, é gente formada que vai discutir com eles na mesma linha, no mesmo vocabulário, entendeu? Não tem ninguém, não tem mais bobo otário, a gente não é otário. Eu detesto que as pessoas nos façam de otário. Que aquela mulher com aquela arma no meio da avenida e mandar o rapaz, senta no chão, sabe? Aquilo para mim, aquilo não sai, essa imagem não sai da minha cabeça. Sabe? Então eu acho que tão folgados demais, tão abusadas demais, entendeu? E a gente está aqui com cara de não sei de quê, aguardando melhorar a situação, não sei o quê, porque não pode, porque eles querem isso. E até quando a gente vai ficar nessa história, hein? Pelo amor de Deus. Que Zumbi traga consciência, sabe? Que Zumbi traga consciência para o nosso povo preto. Que é para poder acontecer. Ah, mas vai acontecer revolução. Que aconteça a revolução. Nem aí, cara. A gente tem que não dá é para a gente receber, sabe, recibo de otário, sabe, de imbecil. Nós não somos imbecis, nós somos fortes.
Nós temos uma ancestralidade fortíssima. Nós temos uma religião fortíssima, entendeu? E que, com a força da nossa religião, dá para derrubar esse povo. Dá para derrubar esse povo. Porque, sabe, orixá não é qualquer coisa, não. Orixá vive. Orixá come. Orixá dança. Orixá nos ajuda, nos cria, nos remete, sabe, para um momento de fortalecimento, para um momento de resposta. Então está todo mundo muito parado e eu estou ficando angustiada com isso, porque, porra, primeiro, eu sou baixinha, eu já tenho uma idade, como é que é? Tenho problema de mobilidade depois da pandemia, porque eu fiquei 2 anos parada, então enferrujou, né? Enferruja joelho, enferruja a perna, enferruja braço, enferruja tudo. Mas é o seguinte, a mão do tantã está funcionando. A mão do meu tantã e do meu pandeiro funciona, entendeu? E se o negócio não for do jeito que a gente merece, nós merecemos ser respeitados. Nós fazemos parte desse país, a gente ajudou esse país, a gente trouxe um monte de coisa boa. A gente só trouxe coisa boa para o país. Se o país é alegre é por causa da gente. Se o país dança é por causa da gente. Se o país tem esportes, entendeu? É por causa da gente. Então não vem achar que mudou, que o cara chegou. Como é que chega um cara que, como deputado federal, não fez nada que merecesse o Brasil, entendeu? Não adiantou em nada. O cara tira merenda, o cara tira dinheiro da educação, o cara não respeita a saúde, o cara não respeitou o SUS, o cara matou quase 800 mil brasileiros. Sabe como é que é? Genocida mesmo. E fica todo mundo aí, sabe, com a cara para cima, de bandeira na mão, sabe, querendo, chamando o exército para vir. Não, a gente não pode permitir isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós temos que ter uma posição. Que é o seguinte: estou batendo palma de pé para torcidas de times de futebol, batendo palma para Gaviões da Fiel, batendo palma lá para o pessoal, sabe, do Galo. Tem que bater palma para esses meninos, que eles pelo menos falaram: aqui não vem para grupo, aqui não, aqui é outra coisa, aqui a gente é da democracia, tem que respeitar. Então é o seguinte: ou a gente toma uma atitude, entendeu, Anderson? Ou a gente toma uma atitude, ou esse pessoal vai querer, sabe, subir na nossa cabeça. E nosso Ori é um Ori muito respeitado, é um Ori muito abençoado, sabe, muito forte, muito iluminado. E a gente não pode dar essa chance para eles. A gente não pode dar essa chance, porque eles são, como eles não têm noção de nada, eles não têm limite, eles daqui a pouco vão querer que deputado ou vereadora, quem for, e que é de oposição, nem entrar no espaço. Você já imaginou o que vai acontecer? Eles querem barrar a gente de entrar aqui? Deus me livre. Sabe? Então, eu estou nessa, eu não estou nem falando muita coisa, porque eu estou muito angustiada, eu estou muito nervosa, eu estou principalmente revoltada. Eu jamais poderia imaginar que ia passar por um processo desse. Aí, quando chega no carnaval, eles vão para lá, lotar os camarotes, lotar as arquibancadas para bater palma para a gente. A gente não precisa dessa palma, não, cara. Bota a palma em outro lugar. A gente não quer essa palma. Esse paó a gente não quer, não. Nós temos paó, eles têm palma. Entendeu? É diferente. Então, é isso que eu tenho a falar no momento. O que eu quero, sim, é que quem tem poder, a justiça, sei lá quem, tome providência, manda prender esse povo, bota esse povo para correr, que nem as torcidas fizeram, entendeu? E vamos voltar para a normalidade, porque o pessoal do Lula já está fazendo a transição, isso é mais importante, já está todo mundo, sabe, se ajustando para ver como é que vai ser, sabe, o orçamento para poder botar comida na mesa do povo, poder dar saúde para o povo, poder botar as crianças, sabe, na educação, poder botar os pretos na faculdade. É isso que a gente quer, que acabe a violência contra a mulher. A gente quer isso e que isso aconteça. Só que essas coisas que são boas, que são ótimas, são coisas que incomodam essa corja. Incomoda essa corja. Eles não querem isso, não. Eles querem ver a gente lá no, sabe, lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço não é para a gente. Entendeu? Não é para a gente. Concordo. Dai, tipo, a questão aqui eles estão
como você está vendo esse processo desde o do domingo, né? Que, desde esses 15 dias para trás, né? Que a gente pega aí do próprio discurso, daí tem, ainda esqueci de um outro ingrediente, que é o silêncio do próprio presidente atual, né? Que quando vai falar, fez um discurso lá de 2 minutos lá, que meio quase que legitimando assim o que está acontecendo aí, que isso é democrático. Como que você está vendo todo esse período? Roberto Jefferson, imagine, olha a figura do Mindu, imagina o Mindu dando 50 tiros à Polícia Federal e já jogando granada. Qual a probabilidade do Mindu conseguir ter dado o primeiro tiro e estar aqui hoje conversando com a gente, né? Essa coisa muito louca desse país racista, né? 50 tiros, 3 granadas e ainda sendo escoltado. Né? É isso. O nível do absurdo e do desrespeito com o nosso povo começa por aí. Porque eles ali começaram um movimento, Anderson, que é justamente esse, assim, de esfregar na nossa cara que eles iriam fazer mais adiante. Eu me permito a te dizer que eu estava ouvindo a Leci, e Leci, tu sabe que eu também estou muito indignada com tudo isso, assim. E é uma sensação de que está sendo tudo conduzido na impunidade, da forma desse pacto narcísico que eles têm entre eles, sabe? E quando a gente fala isso, inclusive, aqui retomo a trazer uma bibliografia da Cida Bento, porque fala desse pacto narcísico da branquitude, e como se protege, como se articula, como se organiza, e como conduz essas ações. Aprofundando mais isso, tem sim, já tem uma medida e deve ser cumprida. Essa gente já deveria ter sido retirada das ruas, já deveriam estar aí presos, isso é crime. Ainda eu estava ouvindo o Alexandre de Moraes falando isso, o ministro falando, isso é crime. Então, se é crime, por que ainda não foi conduzido como tal, sabe? Qual é o recorte? A gente entende muito bem, mas é que a lei é para todos, pô. E isso dá uma sensação da legitimação de tudo aquilo que ao longo da vida a gente já vem debatendo, das questões raciais, do encarceramento em massa, de toda essa geração que sofre uma violência institucionalizada e que é preta. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de um povo preto que sempre sofreu e de outro que é beneficiado, inclusive, com a construção desse estereótipo social do sujeito violento. Então, é insano pensar que essa população que está na rua agora, e eu vou trazer bem como vou trazer bem como me vem, assim, que são pessoas que nunca receberam um não na vida, cara. É um povo que sempre foi beneficiado com todo um privilégio, que está aí sentado no privilégio. É uma galera que agora que está se ligando, que vai perder, e vai perder isso mesmo por conta da política, que vai perder toda essa farra que eles estavam fazendo, que vai perder toda essa relação da desigualdade que eles colocavam na gente como única forma de sobrevivência, dando aí umas migalhas para o nosso povo para ficar executando tarefa para eles, trabalhando por basicamente nada, tendo em vista aí que a gente viu uma série de absurdos ao longo desse governo, sabe? É um pessoal que, quando se deu conta disso, quando se deu conta que preto começou a entrar na universidade, e aí começou a questionar e voltar para as comunidades e trazendo o saber, quando se deu conta que a gente está chegando agora nesses espaços de poder, e tu é nossa grande referência, uma baluarte que conduz aí a 4 mandatos na Assembleia, mas aqui em Porto Alegre foi isso. Pô. A gente teve 5 vereadores, agora tem 4 deputados, 3 estaduais, uma federal. Pela primeira vez na história do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma deputada federal preta, que vem do meio da comunidade, que sai desse lugar, que sempre foi um lugar do desfavorecimento, do meio da vila. Tenho muito orgulho em falar isso, sai do meio da vila e agora vai fazer parte desta organização que vai dar sustento ao governo Lula, um governo que inclusive possibilitou que eu estivesse na universidade por conta das ações afirmativas. Isso aí. Então, olhar tudo isso, para eles deve ser assim o desespero. Um país que ainda continua com essas mentes colonizadoras e querendo colonizar de outra forma o nosso povo,
querendo fazer a manutenção da pobreza como forma da escravização moderna, colocando o nosso povo sempre ali, ó, à margem de tudo. Então, quando eu olho, Anderson, para o dia 31 em diante, eu vejo a alegria do nosso povo por conta dessa modificação na política, e numa política que a gente sabe o quanto impactou nas nossas vidas, e eu particularmente me orgulho porque estarei lá como deputada federal, fazendo a sustentação dessas políticas que eu sei que vão ser efetivas para o nosso povo, porque foram efetivas para mim, e eu, há pouco tempo atrás, era essa figura que ficava desesperada lá na comunidade, porque se não fossem esses projetos que o Lula implementou, as leis e todos os projetos sociais que ele, através dessa capacidade de entender que a emancipação de um povo é no coletivo e não no individual, se não fosse isso, não teria hoje essa possibilidade de estar aqui falando com vocês como deputada eleita, como vereadora dessa cidade, sabe? E tudo isso, Anderson, me faz crer e entender como essa relação de uma construção, primeiramente com base na educação, né, e de uma educação libertadora, não é à toa que eles questionam e criticam e vêm para cima de Paulo Freire, porque é isso, é uma educação libertadora, uma educação que vem para nós, sim, embasada dessa ancestralidade, porque a nossa ancestralidade, ela nos guia, nos conduz de forma muito, mas muito bonita, muito forte para esses lugares, mas também essa educação que faz com que nas comunidades nós tenhamos esses ganhos agora de uma movimentação. Nosso povo não aguenta mais. E é justamente isso que tem agora como tom, Anderson, esse revés todo. Esse povo que está aí questionando e pedindo intervenção militar não aguentaria um cacetete na nuca, não aguentaria um ataque da polícia, um pé na porta nas comunidades, nas casas, como a gente sabe. Esse povo fala o que não sabe, fala de forma leviana e aleatória, porque, na verdade, o que eles estão ali conclamando é a perda dos privilégios deles. É porque nós estamos alavancando novamente junto com o governo, que vai olhar para o pobre, que vai olhar para o preto, que vai olhar para as mulheres, que vai olhar para os LGBTs com dignidade. Então é isso. Eu vejo com felicidade essa chegada do Lula, sabendo que nós vamos ter um desafio tão grande, é um desafio gigante, porque é isso, sai a figura representativa de todo esse ódio, mas ainda nas entranhas continua essa liberação, sabe, a liberação da legitimidade, do apontar os negros e negras sempre como o perfil do marginalizado, da marginalidade, de colocar a gente enquanto mulheres, o aumento da violência, isso tem a ver com o que Bolsonaro liberou. E sem contar, e aí acho que a gente também pode falar de uma relação de investimento nas políticas públicas que foi restringido, isso impacta na qualidade de vida do nosso povo. Então, a gente vai ter um baita de um desafio para a retomada desse país. A gente vai ter um baita desafio para o mínimo, para garantir a comida no prato, e começa por aí a dignidade do nosso povo. A tranquilidade de poder saber que tu tem um alimento. Olha, isso é básico, constitucionalmente, e foi isso que eles retiraram da gente. Até porque, se o povo está passando fome, se a gente está vendo ali a necessidade batendo na nossa porta, vai aceitar qualquer coisa. E é isso que não vai mais acontecer. Então, essa mudança, ela perpassa não só por uma questão de uma identidade com a política, essa mudança, ela perpassa pela efetividade das ações, porque vão impactar, sim, e a gente sabe que é possível, porque já foi feito. Então, de tudo, Anderson, eu acho que me mobiliza muito isso, primeiro por saber que eu vou estar nessa base aí que vai auxiliar nessa reconstrução, diretamente falando na política. E me orgulha saber que nós estamos rompendo esses ciclos de violência e de violação que sempre a nós foram impostos como única possibilidade de existir e resistir nesse país. Está mudando, Leci, está mudando. E essa indignação que a gente tem, e eu gosto muito disso, de sentir isso, e que venha visceralmente, porque essa indignação é o que nos coloca para fazer um enfrentamento. Se antes eles colocavam a mão pesada em cima da gente, agora eles vão ter que nos aguentar subindo no púlpito, questionando, colocando política, implementando, e principalmente valorizando quem nós somos, na cultura, na arte, na educação antirracista, numa perspectiva de ampliação de quem nós somos, diante da construção de um país que sempre nos invisibilizou e, quando pôde, nos matou com a mão mais pesada. Isso
Anderson, neste mês de novembro, que é um novembro que a gente tem aí inúmeras atividades antirracistas, é necessário de ser dito, porque o povo preto paga uma conta muito cara, paga uma conta muito alta, e politicamente falando, sempre foi deixado de lado, porque era quem sustentava esse pilar, onde toda e qualquer relação era como troca e não como ganho. Agora a gente vem das universidades e ainda, óbvio, estamos muito distante do ideal, porque aqui, eu digo até, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, mas em todos os lugares, as universidades federais, os institutos federais vêm sofrendo um ataque por conta dessa imbecilidade desse governo que não investiu na educação, na saúde, bem pelo contrário, bem como disse a Alessi, não vamos prolongar aqui, até porque ela já fez essa avaliação muito bem feita. Os caras não investiram, retiraram e ainda questionam a nossa condição lá dentro, questionam a nossa estada nesses espaços. E por pior que seja, ainda disseram que a nossa chegada através das ações afirmativas retiraria a qualidade de ensino dessas instituições. Erraram muito. Não só ampliou as possibilidades de algumas instituições evoluírem muito por conta da chegada, das nossas presenças nesses espaços, quanto também tivemos ganhos significativos na consciência da ampliação do nosso povo na rua. E é aí, meu amigo, é aí que começa essa revolução. Eu também quero isso, Alessi. Eu quero que a gente não tenha mais que negociar por questões que são estruturais e que são importantíssimas para o desenvolvimento do nosso povo. A gente não vai mais negociar. A gente agora sabe o que é, sabe onde está, chega nesses espaços não só para questionar, mas para apontar a solução, porque a gente sabe muito bem, e vem da dificuldade, vem da ausência, vem da anulação, e teve que romper uma série de ciclos assim, para poder se construir enquanto política. E isso talvez seja um dos maiores dos ganhos que a gente tem desta eleição, destas eleições, porque aí puxo 2018 para cá, inclusive ouso falar que do golpe que a presidenta Dilma sofreu até agora, nós só tivemos possibilidade de ter assim, consciência de tudo aquilo que a gente não quer na política. Então, já que nós estamos agora ocupando esses espaços e fortalecendo movimentos tão importantes, como o que a Alessi já vem fazendo aí na LESP, é justamente para isso, assim, para que nós tenhamos uma evolução coletiva, um ganho coletivo de consciência, mas de direito para o nosso povo. Se não é isso, se não é para sentir a política dessa forma, eu digo para vocês que eu nem estaria aqui onde eu estou. Porque se não for para mobilizar e para construir pontes que sejam efetivas para os meus, como foi para mim um dia, nem vale a pena, diante de tanta ameaça, diante de tanta coisa que a gente sofre, diante de tanta restrição da liberdade, do ir e vir, porque é isso que eles fazem quando nos ameaçam, quando nos perseguem. Se não fosse por saber que tem sim como auxiliar na construção do novo momento para o nosso povo, olhando para um futuro que agora ainda com essa vinda do Lula já começou aí a sacudir, a balançar essas estruturas. Se não fosse por acreditar e saber que é possível, não me colocaria à disposição, Anderson. Dia 31 é um marco da mudança da história desse país, porque a gente começa a evidenciar os fascistas, os racistas, os misóginos, todos aqueles, olha a xenofobia, que absurdo que foram os episódios que a gente presenciou, de pessoas ocupando altos cargos, e que ali no alto daquela fúria, por conta da perda, da derrota nas urnas, se mostraram quem são. Pois é assim mesmo que a gente chega rebatendo, reconstruindo, fazendo enfrentamento, mas principalmente dando aí possibilidade real da política ser uma política efetiva para a vida do nosso povo, restituindo a dignidade. Eu estou à disposição para isso. Eu quero mais é saber desse que venham mesmo, sabe? Eu quero mais é que venham, porque eu acredito nisso, Anderson, e acredito porque sou fruto desse lugar. Eu sou fruto dessa política pública que o Lula instituiu e colocou de forma muito, muito efetiva em espaços como o que eu morava, que nada chegava. Então, a gente sabe que dá resultado. E se sabe que dá resultado e tem como fazer, é isso que a gente vai fazer. Porque é essa corja que se apropriou, inclusive de uma narrativa que era das nossas vidas, dos nossos corpos, dessa gente que só nos queria como forma da manutenção de tudo isso, vai começar a entender, por bem ou por mal, que agora o jogo virou. E virou mesmo. E mudou para ficar. E o mais importante, eu acho que é isso. Não tem mais volta. Agora vai ser assim, né? Esse já era o lema, pois então que registrem. Agora vai ser assim. Axé. O Tobias e Alex, eu vou dizer uma coisa. Eu vi o debate lá
da presidência, daí foi aquele Dávila lá do Novo. Novo para mim é isso daí, ó, Daiane, Mônica Seixas, Simone Nascimento, essas mulheres maravilhosas que ocuparam dignamente, com muita força, esses espaços, e são elas que vão fazer a mudança. Eu espero que na reeleição de Lula a gente possa ter uma delas lá como cabeça de chave, é isso que eu espero. Tobias. O Lula, ele já falou que não é candidato à reeleição, mesmo porque ele vai estar com 80, 77, mais 4 são 81, né? E eu acho que o caso não é esse agora. Nós precisamos, como ele falou durante toda a campanha, nós precisamos reconstruir. A gente precisa solidificar, nós temos que ser guardiões dessa democracia. E uma coisa muito importante que eu vi no discurso do Lula foi a questão da educação. Porque tudo isso que a gente está passando hoje, todos esses males, tudo isso que está acontecendo, não é a causa, é a consequência. A causa está no pouco investimento que se fez em educação até hoje, a pouca atenção que se deu para a educação até hoje. Professor Darcy Ribeiro dizia que, naquela época, ele falava, olha, você vê que ele já morreu faz tempo, fez uma profecia, que se não houvesse uma atenção maior em investimento na área de educação, um dia ia faltar dinheiro para construir presídio. E olha o que nós estamos vendo hoje. Nós estamos vendo isso hoje. Inclusive tem uma música da Alessi Brandão, que eu recomendo que vocês, se vocês não conhecem, chama-se Anjo da Guarda, que fala exatamente desse tema. Na sala de aula é que se constrói, né, uma nação, alguma coisa assim, né, Alessi? E isso aí. O caminho é esse, gente, não tem outro caminho. Principalmente, uma coisa que eu chamo a atenção de todos, nós somos 54% de afrodescendentes nesse país. Preto, pardo, tá. Alguns não se assumem, alguns preto pensam que é branco. Normal, beleza. Ele sempre teve acesso à casa grande, ele não se acha preto, né? Ele pensa que ele faz parte da elite. E vocês devem ter conhecimento. Quantos irmãozinhos nossos, quantos pretinhos votaram nesse camarada, nesse nominado? Pode checar aí, no meu lado eu tenho várias pessoas que eu me decepcionei. Eu falei, não é possível o escravo votar no chicote, entende? O opressor, o oprimido votar no opressor. Não acredito. Então, gente, a gente precisa prestar muita atenção. Isso é educação. Porque hoje a nossa referência, a referência da nossa juventude, principalmente no ensino fundamental, no ensino básico, essa molecadinha está fora da escola. Eles estão com outras referências, eles não sabem, eles mal sabem quem é a Dayana, eles mal sabem quem é a Alessi Brandão, eles não sabem, vocês são nossas heroínas, eles não sabem quem foi a Carolina Maria de Jesus, eles não sabem quem foi, eles não sabem quem foi Luiz Gama. Então eles se identificam com quem? Eles se identificam com aqueles que estão mais próximos ali, com o sambista que fez sucesso, o pagodeiro que fez sucesso, o MC que está cheio de ouro, está com aquele relógio de ouro. A gente precisa incentivar a educação, porque a educação vai atingir, sim, ela vai nos igualar. É só dessa forma que nós vamos conseguir a liberdade. Eu não sei se na hora que eu estava falando, a minha internet deu falha aí, eu estava dizendo que o bolsonarismo, ele é a versão do piniquim do nazifascismo. Esse pessoal estava adormecido, eles estavam adormecidos. Aí arrumaram um maluco, um psicopata, um sociopata, para dar voz e vez a eles. Eles precisavam de alguém, né? É como nós corintianos, né? Nós corintianos, a gente está ali esperando que hoje, né, o Yuri Alberto acerte um gol, o Roger Guedes, ou que o Cássio defenda aquela bola, aquele pênalti, né? Então, eles estavam esperando isso. Ele é esse cara, ele é descartável. Rei morto, rei posto. Dia 1º, a história dele muda. É isso que ele está com medo. E esses dias que ele estava aí, subido, subiu, não está se pronunciando, sabe o que ele estava fazendo, ele e o clã dele? Eu não posso provar, mas ele está por trás de todo, ele e o clã, está por trás de toda essa palhaçada que está acontecendo aí. Ou não?
o líder, como é que eu, sendo presidente de uma escola de samba, né, Leci, a gente que está mais ligado ao samba, como é que eu vou incentivar, dizer, depois da apuração, gente, nós somos roubados, sim, vamos quebrar tudo aqui, vamos para cima, esses jurados não estão nada, vamos invadir a liga. Como é que é isso? Entende? Não, gente, vamos aceitar o resultado, pega o pavilhão da nossa escola, vamos reconhecer o vencedor, a nossa escola co-irmã. Ele não fez nada disso, ele quer mais é que o circo pegue fogo, para comer peixe assado, ele é vagabundo, ele é maluco, ele é doido. A gente já sabia disso, né? A gente já sabia disso. Mas, infelizmente, esse vacilo, quem deu foi a própria esquerda que deu esse vacilo. Em 2018, o Mano Brown fez um discurso. Falou, gente, vocês pararam de amassar barro na periferia, entendeu? A periferia se sentiu abandonada, se sentiu órfã, entende? Aí surgiu esse maluco aí. Agora, vamos ver se daqui para frente a gente não abandona mais. A gente tem que continuar indo lá, né, Leci, né, Dayane? Onde a gente conseguiu voto, onde é que teve o pessoal que colaborou. Vamos continuar fazendo um trabalho junto a esse pessoal aí. Eu acredito, por exemplo, quando me perguntavam, estou me estendendo um pouquinho aqui, Leci Brandão, como é que você acha que ela se elege? Falei, com os pés nas costas, eu brincava, né? Por quê? Porque ela tem um trabalho. Ela não ficou vacilando nesses 4 anos. Ela trabalha. Então, ela manteve esse eleitorado. Até aumentou, né, Leci? Até aumentou, né? Graças a Deus. Graças ao seu trabalho, à sua coerência. Você faz jus ao nome, ao cargo que os eleitores te deram. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção, gente. Não é, como dizia, né, no Evangelho está escrito, não é todos que me chamam de Senhor, Senhor, que vão entrar no céu. Então, não é todo pretinho aí que ele tem essa visão, essa empatia pelo ser humano. Nós temos um monte de pretinho que ajudou a eleger esse camarada ali em 2018. Eu conheço um monte no meio do samba, infelizmente. Então, meu Deus, como é que você vê um exemplo, aquele sujeito lá, aquela coisa que puseram na Fundação Palmares. Graças a Deus ele não foi eleito. Mas teve um outro maluco aqui em São Paulo que se elegeu. Vai ser seu companheiro de assembleia, que é contra as cotas, que é contra o PT, contra o PSOL, contra tudo. Olha, tá, você quer que rasgue a Lei Áurea também, ô idiota? Você tem vontade de perguntar para ele. Eu não quero nem me encontrar com os caras desses. Tomara que acho que eles não devem ter vida social. Se entrar onde eu estou, eu saio, para não me indispor. Porque eu nunca assinei nada, de repente assinar um 129, que é agressão, só um soco só, entendeu? Só uma porrada. Como a Alessi falou, né? A gente não tem muita perna para correr, que a gente já está meio idoso. Mas a mão, a mão do pandeiro, a mão do tantã, a gente alcança. Então, é isso aí, essa questão. Ouçam essa música da Alessi. Está ali a receita. Anjo da Guarda. Concordo. Alex, meu amigo, eu queria ouvir de você aqui, não tem como não falar disso, como que você viu a questão do Luan, e você conhece o Luan, né, mano? O Luan é um carinha super do bem, né, mano? Super. Ele foi no calor da conversa ali que ele acabou conversando ali, falando de política, como poderia ser em qualquer lugar. A gente também faz discussão política de time de futebol com palmeirense, você então nem se fala, né? Você foi da Anatorg, teve de frente com o Serdã da Mancha, o pessoal da Galocura, mas tem um limite as coisas, né? E aí você vê aquela cena, igual a Leci fala, que é uma das cenas mais horríveis. Eu vou falar uma coisa, viu, Leci? Naquele dia, só para acrescentar, eu estava lá, porque eu estava cobrindo lá a ida do Lula com a Haddad. Eu nunca vi tanta polícia na minha vida. E lá tinha mais polícia do que no dia da vitória do Lula, no dia 31. Ou seja, nenhum policial que estava lá viu aquilo. Exato. O GCM estava lotado, daqueles guardas que fecharam todas as ruas. Então, a autoridade governamental existia lá. Só que na hora daquele fato específico, desapareceram todos. Só para registrar, e eu estava andando lá no fundo, até comentei isso nas minhas mídias sociais, poderia ter sido eu, porque eu estava andando ali naquelas ruas de baixo, né?
Então, Alex, eu queria ouvir você sobre esse caso do Luan com a Zambelli e o papel das torcidas nesse momento, mais uma vez, as torcidas puxando o bonde do popular, fazendo aquilo que deveria ser feito pelas instituições governamentais, Alex. Olha, Anderson, eu comungo muito da opinião que foi colocada pela Leci, Daiane, Tobias, e a começar pela questão do ser tolerante com quem é tolerante e ser intolerante com quem é intolerante. Muitas das vezes a gente é conduzido sempre a dialogar, a conversar, né? A tentar, pelo convencimento, trazer a pessoa para dentro do nosso campo. E se não for pelo nosso campo, pelo menos para o campo da cidadania, e muitas vezes da humanidade. Acontece que esses elementos, muitas das vezes, não querem sequer te ouvir, eles querem agir. E o pano de fundo para apregoar racismo, xenofobia, homofobia, né, uma série de preconceitos que estão postos na nossa sociedade, né, é esse governo que está posto aí. É ele que legitimou e tem legitimado esse pessoal, e como bem disse o Luan, vai voltar para o bueiro. Tem que voltar para o bueiro. Né? Agora, veja, a ação contra o Luan é um caso típico de alguém que acha que está acima do poder e acima da lei, sobretudo contra pessoas pretas. É isso aí. A postura daquela mulher, a raiva, o ódio, a maneira que ela olha para o Luan, eu tenho certeza, se fosse um outro indivíduo com outras características, não seria esse tipo de abordagem. Basta pegar o vídeo, você prestar atenção, né, quando ela afronta ele, e ele não está conversando com ela diretamente, ele está conversando com seguranças, que, por sinal, é da mesma altura do Luan, ali no caso. São 3 grandalhões que estavam ali, né, discutindo, e ele se direcionando a eles e não a ela, e ela pedindo, quase que implorando a atenção dele, né? E ele, muito espertamente, inteligentemente, não deu atenção, porque era tudo que ela queria. Ela queria que ele reagisse contra ela, para montar, literalmente, uma narrativa, né, que esse campo acredita, aposta e quer ver. E o que não quer ver? Não quer ver a colocação do Luan, como foi feita ali, o enfrentamento do Luan. Esse menino foi muito corajoso, né? E ali eu digo, com tamanha tranquilidade, ali não é só o Luan, não. Ali é os diversos pretos da periferia de São Paulo, de Porto Alegre, Santa Catarina, de Curitiba, do Ceará, né? São afrontados. A nossa sorte é que nós tínhamos aquelas câmeras ali no caso. E era um horário diurno, porque se não tivesse aquelas câmeras, testemunha, e o horário fosse noturno, talvez o Luan não estaria aqui no nosso meio para contar a história. Porque o olhar daquela mulher foi um olhar de ódio, né? Um olhar de o que você está fazendo aqui, ou quem você pensa que é, para falar o que você acha que deva falar. E é isso que esse povo tem trabalhado, tem se colocado. E como bem disse a Daiane, é um caminho sem volta. Nós somos frutos de políticas públicas do Partido dos Trabalhadores com os partidos progressistas. A Daiane, o Minduim e outros negros e negras más que estão aí dentro das universidades lecionando, estão dentro do parlamento defendendo nossos interesses, estão dentro de empresas estratégicas, estão montando as suas empresas. É um caminho sem volta. Agora, tem uma questão, Anderson, que a gente também precisa colocar para o nosso povo, e aí a Leci, ela está com razão de A a Z. Às vezes a gente precisa dialogar. Na maioria das vezes a gente precisa buscar o diálogo. Mas tem vezes que a gente precisa usar
a mão do pandeiro. Entende? Precisa. Porque com o intolerante não tem diálogo. Não tem diálogo. Eu me lembro muito bem de uma atitude do Netinho de Paula, que ele foi crucificado contra um repórter e afrontou não só ele, mas toda a comunidade negra. E a atitude do Netinho foi deferir um soco, literalmente, na cara daquele repórter. Aquele soco foi por todos nós. Por todos nós. Né? Para que esses caras não se atrevam, né, literalmente, a falar de mulheres e homens negros. E eu te digo, Anderson, nós vamos enfrentar uma parada dura nas ruas, mas também vamos enfrentar uma parada dura dentro das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. Esses caras, eles, a única saída que eles têm, e vai ter, e vão fazer, e vão tentar executar, será a atrocidade, o autoritarismo, né? O medo, o de se impor em cima da força, como a gente viu quando o Bolsonaro era deputado federal. Então, eu te digo, nós vamos ter uma parada dura pela frente. Os torcedores e as torcidas é um movimento ainda muito marginalizado, muito mal entendido, inclusive pelo campo progressista e de esquerda, mas que precisa ter ouvidos, que precisa ter atenção. Os torcedores, como um todo, Anderson, que estão agindo nesses dias contra o fechamento dessas estradas, eles têm uma percepção de povo, no sentido do quê? Você pode até se manifestar e deve se manifestar. O que você não pode é prejudicar o outro. Né? E é em cima disso que esses torcedores têm agido. E vão continuar agindo. Né? A vitória do Lula foi legítima e precisa ser respeitada. Veja, eu fico feliz de que, de alguma maneira, o processo de politização trouxe frutos para o meio das torcidas organizadas. Hoje nós temos, Anderson, representantes que vieram de torcida organizada do norte a sul do país. Porto Alegre nós temos representantes. Santa Catarina nós temos representantes. No Paraná nós temos representantes. Na Grande São Paulo nós temos representantes. No Rio de Janeiro, Grande Rio de Janeiro, nós temos representantes. Bahia nós temos representantes. Evidente que essas lutas progressistas estão chegando também nas arquibancadas. É evidente que algumas leis estão sendo aprovadas para que a gente possa, inclusive, manifestar o direito de vários movimentos sociais na arquibancada. Haja vista lá no Rio de Janeiro, em que hoje qualquer movimento social pode colocar ali a tua bandeira na arquibancada e reivindicar o teu direito. Isso aqui em São Paulo, aproveitando até a presença da deputada Alessi, precisa ser apresentado para que o futuro governador venha a sancionar a livre manifestação, da gente poder colocar nas arquibancadas que se faz necessária a continuidade e a manutenção de políticas de ações afirmativas, que se faz necessário o combate ao racismo, que se faz necessário o combate à xenofobia, à homofobia. Enfim, uma série de bandeiras que o nosso campo apresenta e que tem uma caixa de ressonância chamada arquibancada. E, por último, Anderson, eu comungo muito também da opinião do Tobias. A esquerda, ela teve um resultado positivo no dia 31, com apoio da nossa gente, com apoio da massa periférica. Ela tem que estar dentro do parlamento combatendo, isso é fato, mas ela tem que fazer o papel que a Alessi faz diurnamente e noturnamente, de estar levando literalmente não só a esperança, mas o nosso ponto de vista dentro do parlamento. A gente precisa ser pedagógico com o nosso povo.
sobretudo os deputados federais, os deputados estaduais. As reuniões, as assembleias, as conversas, elas precisam ser permanentes, porque esses caras, eles cooptaram de uma maneira muito sutil, sobretudo as igrejas evangélicas. Isso. E essas igrejas evangélicas estão na periferia, sendo porta-vozes desses caras. Né? As igrejas, elas não nasceram bolsonaristas, elas não nasceram contrárias aos movimentos sociais, elas foram sendo transformadas. E a gente precisa fazer o trabalho contrário, mas dentro do nosso campo. Onde que nós estamos inseridos, Anderson? Nós estamos inseridos, como bem o Tobias falou, nas rodas de samba. Nós estamos inseridos dentro das torcidas organizadas. Nós estamos inseridos dentro das favelas. Então é aquilo. É trabalhoso? É. Não tenha dúvida disso. Mas se a gente não fizer esse trabalho de casa, volta-se novamente o discurso do Mano Brown. Ou seja, se ganha o poder, né? Se avança algumas casas do ponto de vista que nos beneficia, né? Progressista, mas retroage, porque a direita ela não para de trabalhar incansavelmente através das estruturas que estão postas em favelas, em morros e nas periferias. Então, a gente tem muito o que fazer. E a esquerda brasileira, Anderson, sobretudo os intelectuais que estão dentro das academias, das USPs da vida, das federais da vida, das PUC da vida, precisa olhar para esses movimentos marginais que até hoje ainda se encontra no campo progressista, apoiando, combatendo junto com o campo progressista, por ter percepção de povo. Mas isso não quer dizer que esses movimentos estão amarrados com a gente. Assim como nós perdemos a mão em relação às igrejas evangélicas e alguns setores das igrejas católicas, se a gente não cuidar desses movimentos marginalizados, nós podemos perder a mão também para a direita. Então, a gente precisa ver com muito bons olhos, né? Trazer para perto, dialogar, aproveitar essas estruturas que os movimentos marginalizados têm e dispõem, né? Para que a gente possa conscientizar e transformar ainda mais essas ações que ocorreram, né? Por exemplo, em relação às torcidas nesses últimos dias, né? Em movimentos que venha literalmente, né, a destruir, né, ou pelo menos afastar esses direitistas, esses bolsonaristas, essas pessoas que querem nos destruir ao longo desses 4 anos desse governo desastroso de Jair Bolsonaro. Gente, eu quero mega agradecer, mas antes de vocês saírem daqui, eu não posso falar dos governos de Estado. Queria que na despedida de vocês pudessem analisar como vocês pensam, a partir do nosso ciclo da população negra periférica, LGBTQIA+, quilombola, indígena, esses governos, né? Então são 2, um é do Tarcísio aqui e o do Eduardo Leite que tentou aqui, né, presidência, ganhou do Dória aqui naquela confusão do PSDB, enfim, que culminou até em briga física lá na porta deles, lá. E eu queria que vocês falassem, eu queria começar com a Daiane, que é o seguinte, o Onyx que perdeu é o primeiro, acho que o primeiro escândalo do governo do Bolsonaro, que veio com aquele debate de vamos lutar contra a corrupção, e o primeiro foi o Onyx, né, do Caixa 2. E aí ele perde agora para o Eduardo Leite do PSDB. Como que você vê o impacto dessa vitória do Eduardo e esse diálogo que tem que existir no Estado para que a população negra periférica seja respeitada? Eu quero agradecer muito, adoro ouvir você é uma pessoa maravilhosa, conte aqui comigo com o que puder, não só aqui dentro da Fórum, mas no Jornal Empoderado também, porque a nossa luta está toda interligada. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Anderson, também fico à disposição aqui e dizer que para mim foi importantíssimo estar aqui. Já havia
estava tietando antes aqui a Alessi, no final faço o mesmo, porque é uma camarada muito valorosa, uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração quanto pessoa, quanto sambista, mas principalmente nessa luta travada como parlamentar, negra, uma mulher que abre muitos caminhos. Então, em nome da Alessi, quero saudar todos os demais parceiros aqui, dizer que é um prazer poder debater coisas do nosso tempo diante dessa realidade que muito, muito nos atravessa e tendo essa liberdade para falar as coisas nessa perspectiva de mudança a partir de nós, do nosso lugar, do lugar que a gente ocupa, que faz uma diferença enorme, né? Que tem aí uma outra relação com tudo isso. E, bom, para finalizar mesmo, falando dessa vitória aqui do Eduardo Leite, mas não falo da vitória do Eduardo Leite, falo da derrota do Onyx, que aqui representava, simbolizava o que a gente tem de mais alinhado com o bolsonarismo. Aquilo que se tem de mais escrachado e que definitivamente seria derradeiro se tivesse obtido a vitória para o Palácio Piratini. Para a gente, foi sim uma mobilização contínua através de uma campanha, unindo aquilo que a gente tem de compreensão de uma realidade que é muito dura, mas que ficaria ainda pior com alguém que não pensa na diversidade, que não pauta a diversidade, que não pauta mulheres, e quanto ao povo preto, que só acentuaria o que a gente tem aqui, tanto da desigualdade quanto da violência. Porque alguém que fomenta armas, para nós, é derradeiro. Não tem negociação. Ele vem dessa política que não é uma política de diálogo, de construção democrática, é um autoritarista, é um cara extremamente extremista, e o pior de tudo, Anderson, que além de ser essa figura escrachada, fez uma campanha toda embasada na mentira, na fake news, bem ao estilo Bolsonaro. E aí, como se não bastasse, ele questionou algo que para mim, particularmente, me motivou ainda mais para sair fazendo campanha contrária a ele, ao Onyx, que ele, de forma muito covarde, como é habitual desse alinhamento bolsonarista, aí, ele veio questionar o então agora governador reeleito Eduardo Leite, porque ele se pronunciou há um tempo atrás, enfim, não importam as condições, mas veio a público dizer que é um homem gay. E ele, de forma covarde, começou a colocar em todas as propagandas eleitorais dele, e nas falas, nas rádios, enfim, todas as entrevistas, dizendo que ele era o único que poderia ter uma primeira-dama legítima, desconsiderando e desqualificando todas as outras configurações familiares e de relação muito particular. Eu tomei isso para mim, porque eu sou uma mulher lésbica, e eu não tenho vergonha nenhuma em assumir isso. Eu tenho uma família que é composta por 2 mulheres. Eu fui criada, inclusive, por uma mãe solo, uma preta que me botou aqui, ó, os 3 filhos aqui, e saiu trabalhando de sol a sol, cuidando da família dos outros, sabe, com a gente aqui sempre na espreita, para poder nos sustentar e nos dar o mínimo. Eu não admito que esta covardia venha a ser o tom da política. Então, nós fizemos um movimento muito enfático para rebater tudo isso, porque se tem uma coisa que é a cara do Brasil, Anderson, é justamente uma mulher que carrega os seus filhos e os sustenta. Se tem uma coisa que é a cara do Brasil, da diversidade, da pluralidade, é justamente a ausência dessa composição que eles colocam como única afirmação de família. Então, fazer esse movimento da retirada desse bolsonarista, fazer esse movimento de evidenciar para o nosso povo que não conseguia alcançar o tamanho do absurdo que era votar num homem como esse, para mim foi assim, o tom desse último período da campanha, justamente porque a gente tem que retirar, fazer essa vitória nas urnas, tem que fazer eles se ausentarem de qualquer possibilidade de questionamento de quem nós somos. Então, para mim foi muito importante essa retirada, e não estou aqui dizendo que Eduardo Leite é a nossa solução. Bem pelo contrário, a gente se mantém com oposição a ele, até porque existem muitas questões que, para nós, enquanto Estado, ficaram ali para um segundo plano, considerando que ele, quanto governador, se retirou para tentar toda essa manobra aí de ser candidato à presidência, não deu, voltou, tem toda uma relação com as privatizações que para a gente são muito importantes porque impactam para o nosso povo de forma muito, muito ruim, e para o funcionalismo público também, mas ainda assim é um homem
que amplia... Eu acho que falhou um pouquinho aqui, não sei se agora voltei. Está voltando aqui, pode continuar. Voltei, mas estava aqui falando, era muito mal mesmo, dessa política que representa o Onyx, que é resumido, que é machista, é misógino, é sexista, que age com a mão da violência e do autoritarismo e que acha que liberando armas é a solução. Nós somos aqueles que rebatemos tudo isso, e por isso, para nós tivemos um ganho da democracia a partir do momento em que ele não chega até o Palácio Piratini. Eu finalizo, mais uma vez, agradecendo, me colocando à disposição, dizendo que eu estou ainda aqui nos próximos 60 dias e depois indo a Brasília, meu amigo, ou querendo construir algo nesta relação, por favor, me chame. Eu acho que é fundamental a gente dar seguimento, dar sequência em tudo aquilo que a gente já vem aí trazendo como pauta principal, e eu estou realmente à disposição. Essa é a política que eu acredito, essa é a política que eu construo, e é nessa defesa que a gente segue. Mais uma vez, obrigado, um beijo, Alessi, um beijo, parceiros, assim, um beijo a todo mundo aí que está nos acompanhando, e quem quiser acompanhar também nas redes sociais, deixa aí à disposição, é Dayana Santos Poa. E assim a gente segue. Beijo. Muito obrigado, minha querida. Tobias, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela sua história, sua construção. E sigamos, né? Porque para a gente nunca para, né? Pra gente é normal continuar, né? Muito obrigado por ter vindo. E eu queria saber, em relação ao governador que vai vir agora, o Tarcísio, uma coisa específica, a cultura, né? Como que você estava enxergando? Você tem muita coisa para falar de cultura, eu até quero trazer você de novo para a gente falar sobre isso, mas uma pitadinha nessa despedida aí, como você está imaginando isso? Olha, eu queria agradecer, né, a todos os participantes aqui, é uma honra conhecer a Dayana, essa gauchinha, a minha comadre Alessi Brandão, o Alex, saudações corintianas. Hoje é um dia especial, né? Semana a gente teve 2 motivos para comemorar. Domingo a gente comemorou e ontem, né? Gol Salvador do Yuri Alberto. Eu acho que é o seguinte, todo mundo é inocente. Bolsonarista. Todo mundo é inocente até que se prove em contrário, né? Então a gente, da mesma forma como a gente quer que eles respeitem o nosso candidato, nosso pai Lula, a gente também vai aqui respeitar e torcer para que o Tarcísio faça uma boa administração e que a gente puder colaborar, vamos colaborar. E eu acho que nós temos uma boa representante nessa área que pode representar e falar por todos nós. Até uma sugestão, Alessi, você abrir um canal de diálogo com o governador eleito, na sua autoridade como artista, como parlamentar, né, como uma lenda, né, como uma entidade, né, e eu me proponho até a fazer parte disso aí, sei lá, a gente tomar um café com ele lá para ver quais são os planos dele, né, porque primeiro que ele não conhece muito bem aqui, e outra, vocês são conterrâneos, você pode falar para ele, ô, carioca, é o seguinte, pô, aqui em São Paulo eu conheço melhor que você, dá algumas dicas, porque a gente também não vai ficar só jogando pedra, né. Então vamos ver quais são os planos dele para poder, de repente, colaborar nesse sentido, na área da cultura, que tem muita coisa para se fazer, principalmente na cultura periférica, que é bem abandonada. Então, o pessoal ir no Teatro Sérgio Cardoso, eu também gosto, né, aqui nas regiões centrais, mas a gente tem muita gente fazendo arte, fazendo cultura, promovendo a cultura nas periferias. Então, eu acho que é uma sugestão, viu, Alessi? A gente tentar tomar um café com ele, né? Falou, governador, vimos aqui te cumprimentar, isso, estamos aqui, eu sou Preto, sou Tobias da Vai, Alessi Brandão, a gente monta uma comitiva aí, um pessoal, uma galera, para bater esse papo com ele, e para depois não dizer que nós somos intolerantes. Não é verdade? Muito bom. Alex, meu querido, obrigado por você ter vindo, é sempre parceiraço aí da vida aí de sempre. E aí, como que é em relação, agora tem a pergunta para o Tobias, sua relação à cultura, sua relação à torcida, né? Tem muitas demandas, uma delas, viu, Alex, a gente tem que discutir até com a Alessi que está aqui,
podem falar o que quiser, mas eu sou contra a polícia militar em estádio. Polícia militar, um está dando shopping, pode estar dando de estádio. Porque a diferenciação de tratamento é gritante quando você pega, tipo, o estádio do Corinthians, onde tem polícia militar, e no outro lado tem o Stuart, que te trata até dando café. O povo tem que ser tratado com respeito em todas as situações, né? E aí, como que você vê aí essa conversa que também pode existir com as torcidas e o governador de São Paulo? Ótimo. Eu quero te agradecer, meu irmão, pelo convite mais uma vez, tá? Por essa grande oportunidade. Dizer que, como eu disse, foi um aprendizado, está sendo um aprendizado, né? Ouvir aqui a Dayana, a Alessi, o Tobias, né? Dizer para a Dayana que a gente com certeza vai estar se encontrando aí em Brasília. Tem muitos projetos voltados para o futebol e para as torcidas organizadas que a gente vem, né, colocar em debate a nível nacional, né, e com certeza contar com o apoio da Dayana. Dizer para a Alessi que todas as vezes que a gente te escuta. Sinalzinho do Alex está dando umas falhadas. A gente esperar, porque eu quero terminar com Dona Alessi Brandão aqui, a nossa. Eu estava falando da Alessi que é sempre uma grande satisfação e sempre um aprendizado ouvi-la, né? Eu sempre digo que eu fui politizado pelas músicas da Mangueira e da Alessi Brandão, né? Sou fruto desses dois grandes elementos culturais do nosso país, e hoje me encontro, né, na frente desses movimentos voltados para as torcidas, mas também participando da política lá do Esporte Clube Corinthians, que é fruto de todo esse trabalho. Agora, Anderson, a expectativa nossa em relação ao nosso novo governador eleito é que, em primeiro lugar, que ele não retire as câmeras dos policiais no estado de São Paulo. É o estado que mais mata negro no Brasil. É o estado que mais mata na periferia. E seria um retrocesso tirar essas câmeras, né? Não só nas periferias, mas, sobretudo, dentro dos estádios. Eu também comungo da sua opinião, acho que dentro dos estádios não há necessidade da presença policial, sobretudo como eles tratam o torcedor organizado. Mas eu vou além. A esquerda e o campo progressista foi vitorioso na capital. E volto a afirmar novamente, né? Os parlamentares que foram eleitos, que leiam os seus mapas eleitorais, né, e se voltem para continuar essa longa batalha que teremos dentro das Assembleias Legislativas do Estado de São Paulo e dentro do Congresso Nacional. Só de uma forma pedagógica que a gente vai trazer, inclusive, aqueles vários negros que votaram no Bolsonaro para dentro do nosso campo, para eles terem um entendimento do que está em jogo. E o que está em jogo é a vida da massa periférica, é a vida de nós negros e negras, é a vida de LGBTQI+, é a vida de quem luta por moradia, é a vida de quem luta pela educação. Então eu digo para você, Anderson, ganhamos uma batalha no dia 31. Muita energia, muita força a Daiane, que estará lá no Congresso Nacional, a Alessi Brandão, que estará na Assembleia Legislativa, ao nosso Tobias, nosso defensor do samba, nosso baluarte do samba, com a sua voz de ouro, né, para que a gente possa continuar conscientizando, transformando e fazendo com jovens como eu, oriundo lá do fundão da Zona Sul, se transformem em ativistas políticos no nosso campo, no campo progressista, defendendo os nossos. Muito obrigado, meu irmão, pelo convite de sempre, viu? Obrigado, eu. Alessi, muito obrigado pelo carinho, a gentileza de sempre, a todo mundo da equipe, também da Daiane, também, o Bruno, muito legal, muito maravilhoso. E só agradecer, e eu poderia terminar esse programa sem você terminar, para a gente ter aquele axé, para a gente terminar com essa voz, como o Lula usou na campanha, esperança, né? A gente usou muito essa palavra, esperança, né? Do verbo esperançar, né? Não de esperar.
Obrigado por ter vindo, Leci. E você fala o que você quiser, que você manda. Obrigado por tudo. A gente ouve muito, e eu ouvi, quero dizer para a Daiana que foi fundamental ouvi-la, né, saber como é que ela vai conduzir a sua caminhada naquele lugar lá, que é a Câmara, né, que não vai ter tanta gente nossa assim como a gente esperava. Claro que vai ter um número melhor que antes, mas ela, especialmente como mulher e como uma pessoa que tem uma vida, que tem as tatuagens, sabe, das coisas que esse governo que está indo embora não gosta, né? Acho que você reúne assim inúmeras qualidades que eles nunca reconheceram, sempre deram as costas, nunca respeitaram. Você está entendendo muito bem o que eu estou falando. Então, veja bem, o Tobias, a gente sabe que São Paulo, atualmente, né, já de algum tempo, é um estado também que é muito ligado no samba. A gente contribuiu muito para isso quando comentamos o Carnaval de São Paulo pela TV Globo. E, com isso, as escolas começaram a ser mais assim, olhadas, né, pelos poderes, enfim. Você sabe que existe uma coisa engraçada em São Paulo, que escola de samba que é dirigida, né, por gente preta, fica nunca no especial, Amanhã eu né? vou voltar de conversa com calma. Para que essas escolas caiam. A gente não Obrigado, entende meu irmão. por quê, né? Certo? Camisa, Vai, mas amanhã eu volto com conversa com calma. Senão eu todo vou... mundo está no outro grupo, não porque a escola seja ruim, não porque a escola não tenha qualidade, sabe? Ela tem, pelo contrário, as escolas têm, sim, mas a gente não tem a força, né, do poder político para poder fazer aquele carnaval que a gente precisa e que a gente merece. Haja visto que, você lembra, por causa da pandemia, a maioria das escolas resolveu fazer enredos voltados para os orixás. Nunca se falou tanto de orixá como se falou no carnaval passado. E a gente que isso aí continue, não é só porque está ruim e tem que buscar o orixá lá, não, tem que assumir de forma natural. Eles fazem, é a nossa ancestralidade que está ali. Tá? Nós temos que ter presidentes parecidos com a gente, nós temos que ter, sabe, diretores de escola que possam entender que é importante a presença do povo para assistir o carnaval. Nosso carnaval não tem, sabe, a presença do povo na arquibancada. O pessoal se liga muito nos camarotes, enfim, e tal, e fica aquela coisa, sabe, supérflua, né? Não é uma coisa que o povo canta o samba da escola para valer, porque sabe, não, eles não estão lá, eles não têm condição de entrar lá. Né? Então a gente precisa mudar isso. Precisa também aproveitar o espaço das quadras de samba para poder fazer cultura, porque só se movimenta com. Deu um cortinho aqui da Alessi e ela já vai ter, assim que estabilizar o sinal aqui. Ela pode usar o espaço dos ensaios que vamos usar durante o ano para poder ensinar, para levar nosso povo para lá, para dar cultura. Né? Eu tenho o desfile, não. O exemplo que eu tenho de Mangueira é a Vila Olímpica, né? A Vila Olímpica foi lá, formou um monte de a criançada toda, saiu do morro e foi para lá fazer esporte, fazer tudo. Tem a Mangueira do Amanhã, é uma delícia, muda tudo. A gente pode fazer isso também aqui em São Paulo. As escolas de samba mirim, entendeu? Tinham que ter também, porque as crianças gostam de samba. Agora, tem uma condição, tem que estudar direitinho, tem que ter, né, uma nota boa, tem que ter um conceito bom, e vão botar a criançada também no samba, não custa nada. Agora, o que eu ouvi recentemente é que o governador atual iria procurar o Lula, né? Iria ter oportunidade para poder conversar com ele, enfim. Agora, nessa conversa aí, eu acho que ele tinha que levar pessoas de todos os partidos, inclusive dos partidos que não acompanharam ele na votação,
para saber, de fato, o que ele vai fazer por São Paulo. Porque a gente sabe que se deixar por conta só dele, né, com a cabeça dele, o povo que pediu para votar nele, vai ser um problema muito sério. E a gente precisa também que mulheres façam parte do governo desse atual, né, governador, que é o Tarcísio de Freitas. As mulheres têm que estar lá, têm que dar as opiniões, sabe? Tem que tirar essa coisa de foto. Não pode ter as câmeras, né, nos policiais. Pelo contrário, tem que deixar as câmeras sim. A gente tem que saber o que está acontecendo, porque eu nunca vi um Estado para acabar com vida de preto como é São Paulo. Aqui o negócio é muito sério. Se a gente não bobear, as mães vão ficar sem seus filhos, entendeu? Então nós temos que ver tudo isso. Eu acho que é uma coisa que o discurso deles é muito bom, é uma coisa para poder aproximar e tal, mas tem que ter a atuação. Não adianta eles discursarem e não exercerem isso de fato, né? Vamos ver quantas mulheres, quantos negros vão estar lá, mas comprometidos com as nossas pautas, e não adianta, entendeu, botar negro, senão fica igual o cara que era da secretaria lá da Fundação Palmares, tal, que não gostava da gente, tirou a gente das listas todas, um negócio muito complicado. Então, eu acho que o cara venceu, tudo bem, nós somos democráticos, né? Ele tem que tomar posse, a gente vai deixar ele tomar posse, não vamos fazer bagunça, não, vamos deixar ele tomar posse. Agora, que ele olhe para as periferias, que ele melhore a merenda, sabe, das escolas, que ele volte com o uniforme, com o transporte das crianças, né? Que ele olhe para as ruas da periferia, que ele possa fazer trabalho de habitação, que ele não expulse as pessoas que estão nas ocupações, sabe? Mandando a polícia lá para dar pancada em mulher grávida, criança, velhinho, todo. Não existe respeito quando tem a tal quando você retoma, né? A posse. Falar nisso, teve uma retomada de posse na Avenida São João hoje. Houve uma apreensão inicial ali. Depois a gente tem que saber como está. Porque tinham dito que iam suspender, enfim, a gente perdeu o projeto na Assembleia. Você sabe que foram 7 sessões que nós ficamos lutando para que o pessoal pudesse, né, não ser despejado na época da pandemia. Conseguimos segurar durante algum tempo. Depois acabou que o projeto, o cara que saiu, né, que veio aqui só para passar tempo, foi embora e esse projeto ficou encostado. Mas a gente retoma o projeto, não vamos deixar ser esquecido, não. Até porque tem muito mais gente, inclusive, morando, né, em ocupações. A coisa aumentou. Então, mas com o nosso presidente, né, o presidente que vai chegar, eu acho que ele vai nos fortalecer muito nesse aspecto, e a gente também conta com a participação de nossa deputada federal, que ela é lá do Rio Grande do Sul, mas é uma pessoa que tem compromisso conosco. Nós estamos do mesmo barco, entendeu? Tá todo mundo junto, misturado e compromissado. Isso é que é importante. E eu espero que ele escolha alguém que seja moderado, não escolha secretários que também tenham essa mesma cabeça desse povo que está aí na rua fazendo confusão e que queira tirar a gente do caminho. Isso não pode acontecer, né? E nós vamos dialogar com quem aceitar dialogar conosco, mas as nossas pautas têm que ser, sabe, aceitas, têm que ser respeitadas, que é para a gente poder ter um Estado de São Paulo mais parecido com a nossa cara, né? Que a nossa cara é preta, a nossa cara é progressista, a nossa cara é a favor da mulher, é a favor da igualdade, né? É a favor de respeitar o gênero das pessoas, é a favor de não perseguirem os terreiros de São Paulo, que são muito perseguidos, é um tal de ninguém conseguir, sabe, o seu documento para poder permanecer o terreiro ali. Então, tem muita coisa que só atinge o nosso povo. Então, a gente tem que ver que ele vai ser. Diz que vai governar para todos os paulistas. Agora, depende se são os paulistas, sabe, da elite, da zona chique, ou se são os paulistas, sabe, da quebrada, sabe, da cidade de Tiradentes, o pessoal
que mora nas favelas, porque o que tem de ocupação, o que tem de periferia em São Paulo não é brincadeira. É um estado que tem o que estão construindo aí de prédios que vai ter de condomínio em São Paulo, você não tem ideia. E aí vai ter condomínio de mais, entendeu? E vai ter povo de menos. E isso a gente não quer, não deseja, porque agora tem um cidadão que vai entrar, se Deus quiser, a partir de janeiro, para poder reconstruir o que foi destruído. A gente precisa que isso aconteça. Muito obrigado por tudo. Eu quero agradecer ao Gui, que está aqui nos estúdios, e todo o programa eu sempre dedico a alguém, a uma entidade. Eu queria dedicar esse programa aqui para a mãe da Fernanda, que é da O Negro, que faleceu, e é um grande militante histórico do PCdoB também, que foi o Benedito Sintra, que esteja em um bom lugar, e a todas essas vítimas que tombaram nesses 4 anos de governo, começa lá com o Mestre Moa, a gente tem muita gente que tombou, né, o Marcelo Infós, o Dom Felipe, que a vitória do Lula foi para essas pessoas também, que a gente não consegue trazê-las novamente, mas pelo menos é um acalento para os familiares que ficam, saber que a gente tem um esperançar lá na frente. Muito obrigado por tudo e até o próximo domingo, o próximo programa. Até. Obrigado, Deus te abençoe.